Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Bom dia para vocês. Hoje é dia 11 de fevereiro, quinta-feira, e eu trago para vocês, mais uma vez, o Desenvolve Notícias. O Desenvolve Notícias é o comentário que eu, Fausto Oliveira, trago para você todos os dias aqui no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, com críticas ao conteúdo produzido pela imprensa brasileira na área de economia. E hoje até tive que adiar o tema que eu ia comentar hoje, que é um artigo um pouco mais profundo sobre a retirada do estado da economia brasileira e o avanço desse processo já há 40 anos, que também saiu no Valor Econômico, mas eu vou precisar antecipar o tema que ficou mais urgente e que também não é a autonomia do Banco Central, embora se relacione, tá? Mas que tem a ver com o Copom, com o destino dos juros, né, a partir de agora na economia brasileira. A manchete de hoje, né, do jornal Valor Econômico é: atividade fraca vira dilema para o Copom. Então aí vai se reunir o Comitê de Política Monetária, vai ter que decidir se volta a subir os juros ou não. Dias atrás eu critiquei aqui que eles estão até agora adotando uma expressão que é chamada de normalização dos juros, normalização monetária, como se os juros básicos a 2% fossem alguma coisa essencialmente anormal. O Brasil parece não ter direito a viver com juros racionais. Essa é a realidade que se nos impõe em função do fato de que a banca, né, os agentes privados do mundo financeiro, uma miríade de tipos diferentes de empresas financeiras que tomam conta da economia brasileira já há muitos anos, determina isso. Eles determinam basicamente isso. Ou seja, pela perspectiva econômica convencional, de qualquer manual de economia, um fato como esse que foi relatado aqui não traria dilemas ao Comitê de Política Monetária, traria uma certeza. Qual é o fato? Em dezembro, as vendas do varejo caíram 6%. Um puta tombo, né? Um negócio assim absurdo. Caiu logo 6%. Os depravados do mercado financeiro, como eu gosto de chamar, e todo mundo achou graça nos comentários no outro dia, esperavam uma queda de 0,6%. Então a queda em dezembro do varejo foi 10 vezes maior do que a depravação financeira brasileira previa. Claro, eles faziam as suas projeções descoladas da realidade para poder impô-las ao sistema de gestão da economia brasileira. Uma vez que elas se confirmassem mais ou menos, digamos que a queda tivesse sido de 1 e pouco, já teria sido mais que o dobro da previsão. Mas mesmo assim eles conseguiriam emplacar o pedido, a reivindicação deles por juros mais altos. Vou deixar aqui a matéria para vocês, coloquem no outline.com que vocês vão conseguir ler. Basicamente essa é a moral da história. Eles estão pedindo aumento dos juros. O Brasil, para eles, não tem direito a conviver com juros básicos racionais para uma economia que quer se mexer. Então veja, o Brasil passou pela pandemia, não vinha bem de antes, né? Lembre-se, o PIB do Brasil tinha crescido 1,1% mais uma vez em 2019, antes da pandemia. Já vinha num cenário de desgraça, muito evidente, a economia não ia para lugar nenhum, taxa de investimento caindo a quase nada, investimentos privados não entrando, ao contrário da promessa do governo. E aí, lógico, quando você tem o auxílio emergencial injetando demanda, injetando poder aquisitivo na economia, por uma necessidade absolutamente excepcional, eu sei, mas quando isso aí acontece, evidentemente, os mecanismos econômicos não têm partidos políticos. Os mecanismos econômicos respondem às coisas que a teoria econômica considera como leis. Ora, se a demanda agregada do Brasil foi inflada artificialmente que seja, porém foi, evidentemente que todo o resto correspondeu. A partir do momento em que ela foi desinflada pela mesma razão artificial que ela havia sido inflada antes, a economia respondeu. Quem é que não sabia que isso ia acontecer? Né? Todos sabíamos. Está aí o resultado, as vendas do varejo caíram 6% em dezembro, o que faz um carregamento real, não estatístico, real, para o primeiro trimestre, o segundo também de 2021, absolutamente negativo. A economia está morta. Basicamente é isso. Estamos em recessão. E os depravados do mercado financeiro não querem se deixar convencer por isso, porque juros a 2% não interessa para eles. Não interessa. Tanto assim que tudo que eles podem fazer, que é forçar a curva futura de juros, né, lá na frente, os prêmios sobre os títulos futuros, eles já estão fazendo. Já tem descolamento de 4 pontos percentuais do juro para 2027 em relação ao para 2022. Está aqui na matéria. Está aqui. Então veja, basicamente o que está sendo colocado não é um dilema. E aí a nossa imprensa, claro, sabuja
claro, subserviente aos interesses financeiros, mais uma vez faz o seu trabalho muito bem de colocar como se um dilema fosse. Não é um dilema. Quando o varejo de uma economia tão sustentada nos serviços e comércios urbanos como é a brasileira, né, cai 6%, é porque teria caído muito mais, não fosse o efeito anterior do auxílio, e vai continuar em queda, é porque temos uma economia praticamente toda estagnada. E bem, aí você vai querer dizer, claro que mas o regime de meta de inflação, né, estabelece que quando você tem uma alta de inflação, não importa a causa, ele precisa ir lá e fazer a alta dos juros porque é lei. Realmente, isso é verdade. E é uma das nossas desgraças. O tripé macroeconômico, que foi, né, superávit primário, regime de metas de inflação e câmbio flutuante. Repare, isso aí pode ter sido interessante e útil lá nos anos 90 para conter a crise da hiperinflação e agregar e trazer de volta a credibilidade ao sistema brasileiro no momento em que nós precisávamos disso. Desculpa, hoje isso é entulho. Regimes de meta de inflação, tal como ele é praticado hoje, pela lei que rege o regime de meta de inflação, ele é um entulho. Ele desconsidera as diferenças de origem da inflação. A inflação brasileira, com queda de 6% no varejo, é impossível, é uma contradição em termos que ela seja uma inflação de demanda. Se, portanto, ela não é uma inflação de demanda por razões evidentes, então do que servirá aumentar os juros? Aplica-se juros altos, exclusivamente porque a lei determina, e a lei determina porque os depravados do mercado financeiro conquistaram o poder há 40 anos, há 30 anos, e determinaram assim. Porque eles sabem que, uma vez que se descolhem essas duas coisas e a gente consiga fazer política monetária, a partir de critérios reais, e não critérios de tecnocracia ficcional, como esses que estão colocados aqui nessa reportagem, né? Aí nós teríamos juros racionais. Porque vejam, subir os juros por causa de um número final de inflação cuja origem tem relação com desvalorização cambial provocada por preços de ativos internacionais, preços de matérias-primas subindo por causa de mercados internacionais. Percebe? Nada disso será corrigido com juros, com repressão da demanda. A repressão da demanda não é o efeito desejado por eles, mas é o efeito que eles conseguem. Qual é o efeito desejado? Aumento da rentabilidade dos ativos financeiros. Não fosse assim, eles não estariam fazendo a curva de juros futuros subir como fazem subir. Então, basicamente é o seguinte, o Brasil está amarrado, proibido de promover o seu próprio crescimento. A situação que nós estamos testemunhando hoje coloca isso numa evidência crua, tá? E isso deve ser criticado até que se possa mudar. Não será o ministro Paulo Guedes a mudar isso, o ministro Paulo Guedes é favorável a isso, né? Um representante dos bancos privados, digamos claramente, do BTG Pactual, do qual ele foi ou ainda é, talvez, sócio, não é verdade? É uma pessoa, né, ligada completamente, a ponto de dizer publicamente em audiência no Senado, a nossa querida XP Investimentos precisa desenhar um melhor produto, procurem na internet, deve ter esse vídeo aí, isso aí eu vi na TV. Né? Paulo Guedes fala essas coisas, ou seja, não será ele que vai modificar essas coisas. Agora, em algum momento, quando a sociedade brasileira estiver cansada de tanta estagnação, de tanta informalidade, de ser largada à própria sorte no desemprego crônico, de ser largada à própria sorte no nenhum crescimento, de ser largada à própria sorte no empobrecimento coletivo absoluto de uma renda per capita que decai enquanto uma população cresce. Ora, quando a sociedade brasileira finalmente se cansar disso, precisará remover esse entulho do tripé macroeconômico e poder aí sim fazer uma gestão macroeconômica que conduza a economia ao crescimento. Isso para não falar de coisas maiores, né? De projetar o seu desenvolvimento com políticas industriais corretas, né? Projetar a sua infraestrutura para o futuro, etc. Porque do jeito como está, o Estado estando proibido se autoproibindo de fazer investimentos. Os investimentos privados não vindo porque os investimentos privados vêm para fazer rentismo. Ora, o Brasil começa a se despedaçar fisicamente, a renda das pessoas começa a minguar, é isso que está acontecendo, a renda vai minguando, o Brasil se despedaçando fisicamente. Chove em Belo Horizonte se despedaça um pouco mais. Que dinheiro há no Brasil para fazer a recuperação de Belo Horizonte? Nenhum.
Choveu em Teresópolis, vamos lá, tem um amigo aí que gosta muito da cidade de Teresópolis, fala aí, manda um abraço para ele. Choveu em Teresópolis anos atrás, houve dinheiro para recuperar Teresópolis? Não houve. Cadê a infraestrutura necessária para evitar esse tipo de problema novamente? Não é feita. Então o Brasil vai se despedaçando fisicamente, a renda das pessoas vai se minguando, as possibilidades de recuperação econômica real, produtiva, com emprego, com salário, vão se anulando e a concentração de toda a possibilidade de formação de riqueza vai se dando no rentismo. Então, pessoal, isso é um cenário de desgraça, um cenário de destruição que está sendo colocado, que jamais indicaria uma manchete como essa, de dizer que a baixa atividade vira dilema. Dilema coisa nenhuma. A baixa atividade aponta para uma certeza. A certeza é: o Brasil precisa de juros ainda mais baixos, racionais, um câmbio ancorado em margens estabelecidas pelo Banco Central e, portanto, não pode ter um Banco Central na mão de bancos. Daí está aí a opinião sobre a autonomia do Banco Central. E a possibilidade de realizar déficits públicos, quando necessário, visando a ativação econômica para a arrecadação tributária maior no futuro. Ou seja, é o contrário do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico hoje, estabelecido lá no meio dos anos 90, ele está asfixiando a economia e enquanto não for removido, a economia continuará asfixiada. Vamos ver até quando a sociedade aguenta, até quando as pessoas toleram viver dessa maneira. Né? O que se sabe é o seguinte: agora mesmo de manhã choveu aqui na zona norte de São Paulo, mais uma vez os carros voaram para dentro do riacho, todo mundo perdeu coisa, inundou casa, o pessoal já não aguenta mais comprar em 70 vezes a mesma mesa, a mesma cadeira, a mesma televisão, em 90 vezes um sofá, né? Porque é disso que se trata. E enquanto isso, claro, vai sempre embutido um juro ali que faz a alegria do financiador. Né? Até quando o pessoal vai aguentar isso, né? Eles reclamam muito dos políticos, reclamam de que o pessoal vem aqui, promete, mas não resolve. Ora, claro, quem é que vai conseguir resolver sem orçamento? Né? Liguem as suas televisões, vejam esses jornais locais bem rastaquera, já falta tudo, falta saco plástico nos postos de saúde, máscara, álcool em gel, os médicos estão tendo que levar os próprios. Cadê os orçamentos? Não haverá orçamentos, pessoal. Vocês estão achando que o Brasil vai virar uma potência de vacina com essa macroeconomia? Vai nada. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por assistir mais uma vez o Desenvio Notícias. Não se trata de um dilema, se trata de uma certeza. A economia brasileira deveria ter uma certeza nesse momento, se livrar do entulho do tripé macroeconômico. Enquanto isso não for feito, lamento, vamos continuar curtindo a miserabilização permanente. Um abraço, até amanhã.